Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula, da rede de computadores. E nós estamos tratando do TCP. Especificamente, vamos tratar, da implementação de um transporte confiável. Obrigado por estar aqui, para nós nos encontrarmos de novo e vamos dar início, tá? Então, vamos para o nosso querido slide. Então nós temos aqui, nosso primeiro slide, e vamos tratar da implementação de um transporte confiável. E por que nós vamos tratar disso? Porque é o seguinte, o TCP ele implementa um transporte confiável num meio não confiável. Como é que isso é possível? Então, nós vamos tratar disso agora. E até porque é responsabilidade do protocolo de transferência confiável de dados implementar a abstração do serviço oferecido. Em outras palavras, o TCP tem que se virar para fazer uma transferência confiável de dados num meio não confiável e de forma transparente, ou seja, quem está utilizando esse serviço não vai ter ideia do que está acontecendo, do que é necessário para que funcione, tá? E boa parte do que nós usamos na internet ele se vale desse serviço confiável, tá? E logicamente o quão complexo, o quão problemático será esse meio, mais exigirá desse serviço para ser oferecido. Na verdade, quanto mais problemático seja o meio, mais recursos, mais mecanismos vão ser exigidos para que eu implemente essa transmissão confiável de dados. Então, eu tenho dois exemplos aqui, tá? Eu tenho aqui minha camada de aplicação. Deixa eu só ativar minha canetinha. Pronto. Eu tenho aqui, a minha camada de aplicação. Eu tenho um processo que está enviando, o processo está recebendo. Como eu tenho um meio seguro e confiável, eu não preciso me preocupar com nenhum processo. É só enviar como um túnel, sai do outro lado e está tudo ok. Agora, imaginemos que nós temos um meio não seguro, ou seja, eu vou ter uma série de processos a serem feitos para garantir um serviço confiável de transferência de dados, mas a minha camada de aplicação só enxerga isso, porque é abstraído da minha aplicação, todo o trabalho feito para que a coisa aconteça. Então, eu tenho na minha implementação desse serviço, uma transferência de dados não confiável, que é o UDP. Inclusive, vejam que parece com o UDP, Vamos lá. Para entender melhor, nós vamos utilizar máquinas de estado finito, que serão utilizadas para determinar os estados. Então, eu tenho um estado inicial, certo? Que ele vai ter uma setinha tracejada informando o início dele, o ponto inicial, certo? E esse aqui é o estado, que ele determina, referente à posição que está o evento que está acontecendo. Eu tenho aqui o evento que causa a transição dos estados e ações tomadas. Vem aqui embaixo também, evento e ações. E a próxima situação.
tá? Que passa para o próximo estado. Ou seja, ocorreu um evento, ele está transmitindo. Eu posso também ter eventos que eles não fazem com que haja mudanças, tá? Ele volta para o mesmo estado. Bom, então aqui, ó, temos uma transferência confiável de dados sobre o canal confiável. Então, o nosso protocolo RDT 1.0. E como o canal é confiável, não tem para quem me preocupar, me estressar, certo? O transmissor, ele vai enviar, ele vai receber os dados da camada superior, vai montar o pacote contendo os dados recebidos e envia o pacote. Do outro lado, eu recebo o pacote, abro o pacote e envio o pacote para a camada superior e acabou. Porque o meu meio é confiável, eu não tenho problema. Mas, e se eu não tiver um meio confiável? Certo? O que é que pode acontecer? Bom, é, eu vou precisar de ter alguma forma de confirmar um recebimento. Vamos supor que é, é, meu meio ele começa a ter é, uma corrupção de dados, tá? Então eu mando um pacote, ele sempre vai chegar do outro lado, mas no meio do caminho ele pode ser corrompido. E aí, como é que eu faço? Porque se eu enviar o pacote na situação anterior, como é que isso aí vai funcionar? Simples. Eu vou gerar duas mensagens que vão me orientar a saber se meu pacote chegou bem ou não. Eu envio o pacote para o meu destinatário, o meu receptor, né? E fica aguardando uma confirmação desse pacote. Esse pacote foi confirmado, eu, beleza, segue passeio. Não foi confirmado, reenvio o pacote. Até que ele confirme. Tá certo? Pronto. Esse protocolo é chamado de ARC, Automatic Repeat Request, solicitação automática de repetição. Então, como é que funciona a máquina de estado? Eu tenho aqui a minha função inicial, eu tenho os dados que eu recebo da minha camada superior, recebi alguma coisa, vou para enviar. Então, calculo o checksum, monto o pacote contendo os dados recebidos e o checksum calculado e envio o pacote. Ao enviar o pacote, eu mudo o estado para esse novo estado, que é aguardando uma confirmação ou uma não confirmação, um acknowledge ou um não acknowledge, certo? E ao receber o pacote do emissor, do receptor, ele vai verificar se é um não acknowledge. Se é um não acknowledge, ele reenvia o pacote. Se ele for acknowledge, ele ok, vai para o próximo. Ou seja, aqui eu estou dizendo que eu não recebi o pacote, deu um errinho, tá? E aqui foi tudo ok. Bom, no lado do receptor, eu recebo o pacote. Se ele estiver corrompido, eu mando no acknowledge. E se eu receber o pacote e ele não foi corrompido, eu extraio os dados, envio para a camada superior e mando um acknowledge. E tudo vai ocorrer lindamente, né, nessa situação. Problema: e se eu receber um não acknowledge corrompido? Ou um acknowledge corrompido? Como é que eu vou tratar isso? Tá? Então, a solução é eu
receber um pacote de confirmação corrompido, eu reenvio o pacote que eu acabei de enviar. É o chamado protocolo Stop and Wait. Certo? Mas eu preciso, né, melhorar isso aí, porque imagina, mandei um pacote e por algum motivo eu recebi uma. Veja só, eu mando o pacote, o cara recebe, beleza, tudo bem. Ele manda uma confirmação. A confirmação chega para mim, mas ela chega corrompida. Eu reenvio o pacote. Se eu reenviar o pacote vai estar duplicado no destino. Por quê? Eu não sei diferenciar. Então, para isso, nós vamos adicionar um número sequência do pacote. Para quê? Bom, eu envio o pacote, e o pacote que eu enviei, ele está na numeração que eu estou aguardando, beleza. Se ele não estiver na numeração que eu estou aguardando, quer dizer que ele está duplicado. Ou, né, eu já recebi esse cara antes. Ele não é o que eu estou aguardando. Então, eu mando a confirmação desse cara aí. Tá bom? Pronto. Então, eu tenho sempre um bit de sequência que eu comparo. E no receptor, eu verifico se o pacote que eu recebi é duplicado, comparando com o que eu recebi anteriormente. Então, vamos lá. Como é que fica a máquina de estados? Bom, eu recebo os dados da minha camada superior, calculo o checksum, monto o pacote contendo agora uma novidade, que é esse carinha aqui, que é o meu número de sequência, os dados recebidos e o checksum calculado. Envio, passo para a próxima máquina de estados, onde eu vou ficar aguardando alguma coisa. Ao receber, se estiver corrompido ou for um non-acknowledge, eu reenvio o pacote que eu enviei agora. Se eu receber um pacote não corrompido e for um acknowledge, eu passo para o próximo estado, que é aguardar dados para serem enviados. E aí dou continuidade ao processo. No lado do receptor, eu vou ficar aqui aguardando o pacote número sequencial 0. Tá? Recebi o pacote, não está corrompido e tem o número sequencial 0, eu retiro os dados, envio os dados para a camada superior, calculo o checksum e crio um pacote com acknowledge e checksum. Envio esse cara. Ao fazer isso, ou seja, ao enviar um acknowledge referente ao 0, eu passo automaticamente para aguardar pacotes com o próximo número de sequência. Tá? E aí é que é o legal. Que se por acaso eu receber um corrompido, eu mando um non acknowledge. E se eu receber uma sequencial 0, que eu recebi recentemente, quer dizer que o meu pacote de confirmação chegou corrompido do outro lado. Então, recrio o pacote de confirmação, um novo pacote de confirmação, envio ele. E ao receber um pacote que eu quero, que é o do número de sequência 1, é que eu passo para o próximo estado. Mas, assim, não se gerar problema. Bom, como você tem um número de sequência, você pode ignorar o non acknowledge e passar a trabalhar somente com acknowledge. Tá?
e informando sempre como você vai. E, ao invés de ter no acknowledge, acknowledge, você informa é, é, a, a, o número de sequência. Tá? Então aqui no meu receptor eu, eu vou receber os dados, vou montar o pacote e vou mandar a sequência. E vou aguardar um acknowledge com um número de sequência que coincida com o que eu acabei de enviar para que eu possa ir para o próximo estado. Certo? Bom, agora imaginemos o seguinte. E se eu tiver perda de pacote? Como é que eu saio desse problema? Tá? A solução é eu começar a reenviar o pacote caso eu não receba uma confirmação depois de um certo tempo. Então, eu posso ter perda de pacote. Tá? E também tenho um cuidado, né? Porque se eu tiver atraso, eu posso ter um pacote duplicado. Mas não vai ser um problema porque eu tenho um número de sequência. Então, eu crio um temporizador no emissor para garantir que, caso eu não receba nenhuma confirmação, eu reenvio o pacote para garantir que o outro lado vai receber o pacote. Lembre-se que eu tenho que ter essa preocupação de garantir a entrega na ordem. Por isso, esse problema todo. Então, inicio aqui no número de sequência 0, recebi os pacotes para serem enviados, calculo o checksum, beleza? Monto o meu pacote para ser enviado, o número de sequência 0, né, que é o atual, os dados recebidos e o checksum que foi calculado agora. Envio o pacote. E, inicio o timer. Passo para o próximo estado. No próximo estado, eu vou verificar. Recebi um pacote, ele está corrompido ou é um acknowledge do pacote que não corresponde ao meu, ou por acaso tem ocorrido um timeout, certo? Eu reenvio o pacote e reinicio o timer. Porque eu posso ter recebido uma confirmação, mas está corrompida. Se eu recebi aqui um acknowledge desse pacote 1, ignora o cara. Agora, rolou o timeout, envio o mesmo pacote que enviei, inicio o timer. Se eu receber um pacote que não está corrompido e o acknowledge recebido, diz respeito, né, a o que eu estou agora, que é o 0, eu passo para o próximo estado e fico aguardando dados a serem enviados. Então, na prática, se não tiver perda, eu envio, confirmo. Mas, se em algum momento eu fizer um envio e não receber a confirmação, nesse intervalo de tempo, eu reenvio o pacote e aguardo a confirmação dele. Ok? Aqui eu tenho outra situação, que é a perda do acknowledge. Não recebo o acknowledge, reenvio o pacote. Assim, acaba sendo similar ao outro. E se eu tiver um atraso no acknowledge? Né? Então, mandei o pacote, estourou, envio o pacote de novo. O acknowledge chegou atrasado, eu envio o 0. Ele recebeu a confirmação do 1 de novo, ignora, certo? E depois que ele receber do 0, ele manda do 0 e segue o passeio. Bom,
Com isso aqui, nós conseguimos resolver os problemas mais comuns de envio. Mas observem que, apesar de ter uma certa eficiência, na garantia de entrega e na sequência, eu não tenho um bom aproveitamento do meu meio. Tá? Então, para isso, existem protocolos que foram criados utilizando paralelismo, que é o envio de vários dados simultaneamente, vários pacotes, né? Antes de receber a confirmação. E eu tenho dois métodos que foram criados para recebimento, né, para recuperação de erros, confirmação e recebimento utilizando o paralelismo, que é o go back-n e repetição seletiva. Mas para que eles funcionem, eu tenho que ter um número de sequência grande e uma quantidade de buffers para que eu possa receber essas informações e enviar, né, também sem confirmação, e ao mesmo tempo ficar ali aguardando a confirmação para poder enviar mais no emissor e o receptor, né, recebendo na ordem, eu poder seguir adiante. Então, vamos dar continuidade aqui. Primeiro que nós vamos ver é o go back-n. Ele possui um número de sequência no cabeçalho do pacote. Tá? Aí eu vou ter uma janela. Essa janela é também chamada de janela deslizante, que ele diz o quanto que eu posso enviar baseado na capacidade de recepção no buffer do cara lá do outro lado, do receptor. Eu tenho o acknowledge acumulativo, ou melhor, cumulativo, que ele respeita a confirmação de pacotes, né, de forma cumulativa, e ele trata com confirmações, né, acknowledge duplicados. Cada pacote enviado ele tem um temporizador e ao estourar o temporizador ele retransmite o pacote e todos os pacotes que não foram confirmados estejam dentro da janela, né? Então, vamos lá. O receptor. O receptor ele vai enviar somente acknowledge para os pacotes corretamente recebidos, com mais alto número de sequência em ordem. Ou seja, ele vai estar sempre mandando um acknowledge cumulativo. Tá? Pode gerar duplicado, mas ele está preparado para isso. E ele só precisa lembrar do número de sequência esperado. Ou seja, se eu cheguei até X, recebi em ordem, eu vou estar sempre mandando o acknowledge de X para garantir o envio do próximo, dizendo, ó, só recebi até aqui. A partir daqui você tem que mandar tudo de novo. Tá? E se os pacotes chegarem fora de ordem, eu vou descartá-los. Tá? E reconheço somente o pacote com o mais alto número de sequência em ordem. Ah, agora eu entendi. É isso aí. Agora eu saquei. Agora vocês entenderam, né? Agora como todas funciona. as peças se encaixaram. Só que eu acredito que talvez não tenha entendido totalmente. Daí vamos brincar um pouquinho com isso aqui. Tá? Então, eu envio. Opa, aqui minha canetinha. Envio o pacote 0. Recebi. Manda a confirmação. Eu tenho uma janela, tá? Antes de mais nada. Então, só para deixar claro, essa aqui é a minha janela inicial. Então, eu vou enviar todos em sequência. Até estourar a minha janela. Quando chega no limite da minha janela, eu vou aguardar as confirmações. Então, recebi o 0, mandou confirmação. 1 mandou confirmação. O 2 perdeu. Quando ele manda o 3, ele recebe o 3, ele repete a confirmação. Ao receber a confirmação 0, ele manda o pacote 4, porque, ó,
aqui tá ok, esse aqui tá ok. Então, mando mais 2. Certo? Porque a janela agora, ó, andou. Ele vai compor essa turminha. Então, ao mandar esses 2, ele está aguardando confirmação desses 2 aqui para poder mandar mais. Certo? Quando ele receber a confirmação do 1, né? Opa, não vai nem receber a confirmação do 1, porque corre o risco de rolar um timeout antes da confirmação do 1 chegar. Acontecendo isso, o timeout, ele reenvia todos dentro dessa janela aqui atual. E tá aqui, ó. Ele reenviou todo mundo. E ao receber, se ele receber em ordem, ele vai confirmando, tá? E eu tenho, ó, 2 acknowledges aqui, ó, chegando acumulativo desses 2 aqui que receberam. Após ele receber todo mundo aqui, certo? Ele vai mandando acknowledge para cada um. Para esse. E num dado momento, quando receber o 5, ele vai mandar a confirmação do 5. Quando chegar aqui a confirmação do 5, ele fecha todo mundo. Mas, recebendo do 2, ele libera do 2, a janela anda e assim sucessivamente. Quanto ao funcionamento, né, eu disponibilizei para vocês uma aplicaçãozinha para vocês brincarem e verem na prática isso aqui funcionando, tá bom? Eu não vou brincar com elas aqui porque não é tão divertido quanto vocês mesmos fazerem. Agora a próxima, recepção seletiva. Ele vai reconhecer individualmente todos os pacotes recebidos corretamente. Ou seja, o que eu recebo, eu confirmo. E eu posso receber fora de ordem. Tá? Eu vou armazenar todos os pacotes que eu receber fora de ordem com o limite do meu buffer de recebimento, que é a minha janela. Tá? Que é indexada pelas confirmações que se recebe do outro lado. Tá bom? Então, o transmissor só reenvia os pacotes para o acknowledge que ele não recebe e cada pacote que ele envia temporizado. Certo? A janela de transmissão é de acordo com o buffer de recebimento do receptor, que limita a quantidade de pacotes enviados, mas não de reconhecidos. Então, um exemplo bem claro aqui de funcionamento. Eu tenho a minha janela aqui, ó, Windows Size, um tamanho N, que corresponde ao tamanho do outro lado. Começo a enviar os pacotes, certo? E a cada envio que eu mando, eu vou recebendo, tá bom? Então, opa, peraí, tá indo para lá. Eu estou pelo lado errado. Então, ó, recebi, confirmei. Opa, tô confundindo, cara. Certo? Ele viu, tá aqui mesmo. A base e o máximo. Enviei, não foi reconhecido ainda. Ou não recebeu, ou qualquer problema. Esses 2 já foram reconhecidos. Esse aqui não, esses 2 já. Esse aqui não. E esses aqui ainda não foram enviados. Tá? Estão para ser enviados. Aqui, eu estou esperando esse cara, só que eu ainda não recebi. Então, mando aqui do download toda cada pacote que eu recebo, eu solicito esses caras, tá? Para eles saberem que não recebi. E como é que eu faço para saber a evolução dessa janela? É bem simples.
A evolução dessa janela é baseada no que eu já enviei e cuja confirmação foi recebida. Como eu recebi esses 4 aqui, ó, fora de ordem, eu não posso mover minha janela ainda. Eu tenho que aguardar o recebimento desses 2 carinhas, ou para confirmação do recebimento, para que eu possa correr minha janela para 2. Mas na verdade esses 2 já estão, então corre mais 2. E assim sucessivamente. A partir do momento que eu recebo confirmação, na sequência, né, que eu posso evoluir a janela. Pronto. Aqui está só explicando o funcionamento, mas o melhorzinho é aqui. O slide, vocês olham aquilo ali lá. Já gastei meu latim, até me confundi um pouco. Então, eu tenho aqui, ó, meu número de sequência e o tamanho da minha janela, que são 4 números. Certo? Mando esse grupo. E aguardo. Certo? Pronto. Se eu mandei o pacote e não recebi confirmação, minha janela não anda. Minha janela só vai andar a partir do momento, ó, que eu receber confirmação. Receber a confirmação de recebimento do pacote, minha janelinha anda. Então envio mais um. Certo? Enviei. Quando eu receber confirmação desse outro carinha aqui, que foi ok, ela anda de novo. Esse aqui foi enviado, mas perdi ou corrompi, não interessa. O 3 está guardado. Ele mandou confirmação do 3, só que confirmação do 3 recebida, a janela não anda. Tá? Ele só funciona quando eu recebo confirmação. Tá? Então, quando ele receber confirmação do 2, é que a janela vai andar. Volta aqui, cara. Beleza? Bom, repetição seletiva. Eu tenho um problema. Que é o seguinte, se eu tiver um número de sequência pequeno em uma janela relacionada a ele relativamente grande, eu posso, baseado no atraso de envio de confirmação, gerar uma confusão, como aparece nessa janelinha aqui. Tá? Envio os pacotes, eu perco a confirmação. Eu reenvio o pacote, tudo tranquilo. Mas se eu enviar os pacotes e acontecer a confirmação, tá? Eu mando esse outro cara aqui, ó. Quando eu começo a andar a janela e tiver algum atraso nesses carinhas aqui, eu posso confirmar um errado. Esse é o grande problema. Então, para evitar isso, geralmente os números de sequência são muito grandes. Tá? Possibilidade de você, você vai um momento que você está utilizando, ele vai virar, mas eles são bem grandes. Então, evita-se assim qualquer problema de eu ter uma janela e chega a gerar um problema nesse número de sequência baseado nisso aí. Ok, pessoal? Eu faço me estar tão entretido com o assunto que eu esqueci até de colocar umas animações para vocês, né? Eu entendo, é meio chato, isso aí ficou meio mais assunto, né? Mas fiquem tranquilos que no próximo eu coloco umas coisinhas mais interessantes. Beleza? Tudo ok? É isso aí, cara. Também vou gostar muito. Tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.